É isso aí. Mais uma pergunta? Oi, meu nome é Ana. Eu fechei um dia da noiva, o profissional não foi. Eu não gostei do resultado, me encaixaram em outra equipe. O que eu posso fazer? Bem, então, primeiro, o profissional não foi. E se a sua contratação for direto com aquele profissional, já tem aí um problema. Segundo, foi outro. Aí foi outro profissional, outra profissional, e fez aquela lambança, né, no sua maquiagem, cabelo e tal. Você não ficou aquela gatona que você queria ter ficado, efetivamente. A Luciana gosta disso aqui. Né? Então, o que acontece? Obviamente, de novo, o sonho, né, ele sofreu todo um transtorno, os problemas, então, obviamente, nós temos aí também possibilidade de dano moral e material. Agora, cuidado com isso. Não ficou bom. Não ficou bom é uma das frases mais ouvidas nos órgãos de defesa do consumidor em relação a quando tem uma situação de salão de beleza. Então, uma coisa não ficou bom, outra coisa realmente o serviço foi mal feito, mal executado. Então tem que fazer uma distinção entre a pessoa achou que não ficou bom e a pessoa está maravilhosa, né, Sim. Maurício? A pessoa É tá relativo, maravilhosa, né? Ou efetivamente Não dá para fazer muito mais. prestou bem o serviço. Então, não pode ter um critério meramente subjetivo. Isso que é o mais importante. Nós temos a última pergunta, vamos lá? Meu nome é Caroline, eu queria saber, eu paguei os arranjos do meu casamento, eu posso levar eles depois? Se você comprou por eles, sim, não vejo problema nenhum, não. Agora, se você locou, fez uma locação, um aluguel daqueles arranjos, obviamente que também que não. Então, de novo, onde está a importância? A importância no contrato prévio. Você tem que firmar por escrito, Deixar sem tudo nenhuma claro, né, dúvida. doutor? Então, às vezes, a gente fica falando de contrato, mas às vezes um e-mail, uma troca de e-mails entre as partes, também é mais que o suficiente. Um papel escrito pela pessoa, o fornecedor, Pode, qualquer caneta. pode, atrás de um cartão de visita. A gente fala contrato, mas a palavra contrato no Código de Defesa do Consumidor é tudo. Qualquer publicidade, qualquer informação dada pelo fornecedor, inclusive às vezes verbalmente, você tendo testemunhas, isso aí é contrato para a defesa do consumidor. Mas, claro, quanto mais detalhado for esse documento, mais garantia tem o consumidor. Então, olha, fica aí uma dica. Amigos, negócios à parte. Então, por mais que sejam pessoas próximas de você, que se confie, que bom, mas não deixe de fazer tudo por escrito para não ter nenhum transtorno nos maiores sonhos da sua vida, que é essa celebração de casamento. Eu achei curioso, só a mulher que deu entrevista, não sei se foi uma coincidência, mas só a mulher que falou, né? Que é a mulherada que sonha essa coisa toda. O homem é mais racional, ele fala, não precisa de maquiagem, não precisa daquilo. Mas vale a pena, né, os dois, o noivo andar junto com a noiva, inclusive na contratação desse serviço, exatamente porque a mulher, penso eu que nesse momento ela está mais fragilizada, emocionalmente falando, ela está ali ansiosa, aí eu quero o vestido tal, quero a foto tal, quero a filmagem tal, e às vezes pode passar desapercebido. Então é importante ter muita razão nesses momentos, né? Porque às vezes o profissional ele vai iludir a pessoa, manipular a pessoa com ofertas e tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo no seu casamento e etc, etc. E a pessoa esquece de um detalhe tão importante que é de pedir um documento comprovando. Então, o noivo e junto pode ajudar bastante também, né? Documentos sempre, recibos. E mais que isso, né? Não transforme seu sonho num pesadelo. Não é só a não realização, às vezes, de uma maquiagem bem feita, não é só isso. Às vezes está tudo muito lindo, maravilhoso. Só que você se esquece que ganha, por exemplo, R$1.000 por mês e contrai uma dívida de R$30.000. E de que adiantou o sonho virar pesadelo, as longos juros e prestações que você vai pagar posteriormente. Então tenha muito cuidado, faça uma excelente cerimônia de casamento, mas dentro das suas possibilidades econômicas. Deixa eu te perguntar, Bruno, o pessoal, por exemplo, contratou lá um buffet, né? E aí, na hora de servir o buffet, a comida está estragada, cara. A maionese, a famosa maionese? Maionese não, porque maionese hoje o pessoal já não está fazendo, porque sabe que maionese é o vilão da história sempre. Então, tira a maionese, tira qualquer coisa que tenha maionese. Mas no caso, por exemplo, tá ali todo mundo, estragou a comida, não tem como servir. Você tem ali 500 convidados, 200, o que for. Como é que faz uma situação dessa? Eu gosto Pede pizza para todo mundo? Eu gosto tanto da maionese, você acredita? Eu sou bem pop, eu gosto do arroz, maionese, farofa e pernil. Então, se você for casar e fizer isso... Não, mas aqui maionese é comida de pobre, não, cara. Gosto demais, é chique. Gosto demais, viu?
Mas o problema da maionese é a famosa salmonela, né? Que dá um problema danado. Por isso que ela fica muito exposta, sem acondicionamento, e às vezes num casamento Mas às vezes a famoso, dá carne problema. também, eu já fui, por exemplo, em casamento que a carne estava estragada, entendeu? Não, qualquer coisa, né? Como é que resolve? Na hora ali. Né, frutos do mar, né? Que é chique, você põe lá. Olha, não tem outro jeito, né? Obviamente você tem que evitar o dano maior que é serviço. Não vamos servir assim mesmo, que o pessoal depois vai passar mal. Aí pode piorar, vai piorar. Pode piorar, porque isso aí você está incorporando a responsabilidade do fornecedor. Claro. Então, o que tem que fazer? É preferível descartar. Obviamente, aquilo vai causar um transtorno. Se o dono do buffet conseguir resolver aquela situação de imediato, ótimo. Se não, de novo, aí não tem dúvida, dano moral. Além do dano material, em relação ao valor pago para aquele produto, que tem que ser devolvido proporcionalmente àquilo que foi consumido. E aí tem o dano moral, porque olha a vergonha que a pessoa passa. Não é só um mero transtorno. Constrangimento, né? É um constrangimento. Agora, nem nem todas as coisas, ou nem todos os constrangimentos a gente pode colocar no contrato, porque são eventuais coisas que a gente não consegue imaginar que pode acontecer depois do casamento. Um exemplo, a noiva contratou ali um serviço de decoração e as perdas ou os danos depois foram muito grandes, mas talvez eles sejam maiores do que aquilo que a pessoa pode cobrar. Por exemplo, uma peça que sumiu, que a noiva não tem esse Quebrou controle. um copo. Ou coisas que quebram, que os convidados levam. Isso não tem como a gente provar que os convidados levaram, ou realmente é que aquele serviço de decoração está sendo desonesto com a gente, no caso. Como lidar com essas situações? Bem, a primeira coisa que eu acho que é importante é que a noiva ou o noivo nunca fiquem como responsáveis pelo fechamento do inventário da festa. Eu acho que isso aí é um detalhe muito importante. O momento do noivo, da noiva, é do noivo, da noiva para a sua festa em si, porque sempre quando você vai fechar a festa, vai fazer a conferência dos copos, talheres e tal, tem que ser uma pessoa que preferencialmente esteja sã, sem nenhum problema, nenhuma alteração de nenhum nível, nem emocional, nem qualquer outra coisa, e faça a apuração disso. Eu acho que isso é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, obviamente, de novo, que o Jean colocou. Na hora de você fechar o contrato, você não ter cláusulas chamadas abusivas, ou seja, aí extraviou um copo de vidro. Aí você tem que pagar R$100. Estou exagerando para a gente entender isso. R$100 por cada extravio de copo. Mesmo. Né? Quer dizer, essa cláusula, ela é claramente abusiva. Sim. Então, se ela é abusiva, o código fala, ela pode ser nula, ela é considerada nula, não tem nenhum valor. Você tem que pagar o que de fato vale. O copo, sei lá, 50 centavos, R$1, não sei quanto que ele vale. Então, são essas duas questões. E a terceira, aí a questão da boa e má fé do fornecedor. Então, o que é importante? Antes de fechar qualquer negócio, procure informações sobre aquele fornecedor, junto aos PROCONs, amigos, Hoje tem parentes, sites aí que você vê vários. muito de... Eu odeio fulano, eu quero reclamar de ciclano. Sim, Tem sim. demais. Então, eu acho que são essas três coisas cruzadas, você tem um pouco mais de proteção. No 100% é impossível, né, Sim. Luciano? Eu tenho duas perguntas nesse coisa tema, tem. doutor. Nesse tema ainda, tem uma, tema do Josafá Justo Leite. Ainda nesse tema, se há uma briga generalizada no casamento dos convidados, que acontece muito depois que o álcool sobe na infelizmente. cuca, vão lá e quebram... Tudo. Vamos dizer tudo, mas 99%. Sobrou algumas coisinhas Sobrou a noiva ainda. e o noivo. Sobrou a noiva e o noivo com a mão na um pouco cabeça. arranhado, exatamente. Aí, como proceder? O fornecedor, então, pode cobrar esse prejuízo do noivo e da noiva, coitados, convidar os mal educados. O que pode acontecer? E depois também tem uma do Josafá Justo Leite, do Twitter, que coloca assim: em outubro fará 2 anos que minha irmã se casou e a cerimonialista faltou, deixando a desorganização total. Ela ainda possui direitos? Está vendo esses 2 anos. Então, primeiro da briga e depois os 2 anos que já passaram do casamento. Bem, o que acontece? Depende do contrato. Né? Que se no contrato coloca que os noivos são responsáveis pela integridade patrimonial daquilo que está sendo servido, independente da causa da situação, infelizmente pode vir a ser responsabilizado. Agora, também tem um linear disso. É a mesma discussão em relação aos vândalos. Quebrou todas as concessionárias. Se você consegue identificar, obviamente, aquelas pessoas que deram causa àquela briga, faz um boletim de ocorrência, registra o fato, obviamente que essas pessoas passam a ser responsabilizadas pelos danos causados. Né? Agora, tenha muito cuidado, porque muitas vezes no contrato fala, né, se houver qualquer tipo de dano patrimonial, de decoração, copos, talheres, enfim, todo o equipamento do buffet, infelizmente a noiva ou o noivo é responsável
E se ainda mesmo for responsável, tem um direito de uma ação de regresso contra aqueles que causaram o problema. A melhor dica é não servir bebida alcoólica, Exatamente. porque depois o cara vai sair de lá e ainda vai dirigir o carro bêbado e tal. Por isso eu gosto de festa de crente. Festa de crente não tem bebida alcoólica. Eu acho que independente se é festa de casamento, qualquer outra situação, né, o cara tem que ir na paz, né? O cara... Saber seu limite. A responsabilidade, exato. Se né, ele tem o seu consumo alcoólico, que seja com moderação, vendo que está começando a chegar no limite, segura a onda. O que, infelizmente, muitas vezes, um casamento... Torna-se uma festa, Para nós uma aqui, festa de horror. o teor alcoólico para nós aqui é aquele da lei seca, é 0% e ponto, acabou. aquele da água, e esse água negócio de pronto. cerveja sem álcool também para nós, isso é conversa furada, viu? Não vai nessa onda, não.